Ezequias, o rei Ezequias, foram pais temente a Deus, foram pais que andaram nos caminhos do Senhor, mas erraram muito com os seus filhos. Nós, amados irmãos, vamos falar um pouquinho de pais. Pai é aquele que na dinâmica da vida prioriza seus filhos, orando por eles e confrontando também com eles. A Bíblia fala de um pai muito especial, que no seu tempo, diz a palavra que ele era um dos mais ricos do Oriente. O Cristiano falou sobre esse pai aqui nessa noite. E ele também era um homem piedoso. Além de ser rico, um dos mais ricos do Oriente, ele era um pai piedoso. Eu estou falando de Jó. Jó, ele era um pai, queridos irmãos, que lá está escrito no capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 6, nós vamos ver que Jó tinha filhos, e os seus filhos davam festas e banquetes. Mas diz a palavra que ao acabar os banquetes, as festas que os seus filhos davam, diz a palavra que Jó, ele sacrificava pela madrugada pelos seus filhos. Aí nós estamos vendo um exemplo de um pai piedoso e um pai que zelava pela sua família. Ele orava, ele pedia a Deus, ele entregava os seus filhos nas mãos de Deus e oferecia sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor. E nós entendemos, amados irmãos, que os pais, por às vezes, não saberem educar os seus filhos, às vezes eles criam filhos mais dóceis e também filhos menos dóceis. Nós vamos ver, queridos, esses exemplos na palavra de Deus, e devemos ter muito cuidado para não cometer erro como os pais que já citei aqui nessa noite, para não ter preferências, né? Tem pais que têm preferência pelos seus filhos, né? E acabam causando conflitos dentro da família, por às vezes dar preferência a um filho do que ao outro. E nós não podemos, como pais, agir desta forma, dar preferência a um filho em detrimento do outro. Então, amados irmãos, são lições que nós temos que aprender pela palavra de Deus. Criar os filhos não apenas, ou melhor, não na vertical, mas criar os filhos na horizontal. Os pais precisam ter muito cuidado na educação dos filhos, tendo muito cuidado, amados irmãos, sobre a preferência, valorizar um mais do que o outro. Nós entendemos que tem filhos que têm capacidade maior do que o outro, mas não é por isso que nós temos que diferenciar. Nós temos que valorizar os filhos. E nós sabemos, amados irmãos, e aprendemos pela palavra de Deus, que acima de tudo, o segredo maior é amar a Deus, até mais do que os filhos, porque diz a palavra, os 10 mandamentos que Deus falou para Moisés, e um deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando se fala em todas as coisas, está incluído também filhos, família. Então precisamos amar a Deus, porque quando nós amamos a Deus, quando nós andamos nos caminhos de Deus, do Senhor, então nós temos meios, métodos ensinados por Deus para que nós
venhamos passar para os nossos filhos. Muitas vezes, amados, os nossos filhos, eles têm suas amizades, os seus vínculos, né, de amizade, e nós como pais precisamos ter muito cuidado nas amizades dos nossos filhos, ter muito cuidado nos vínculos que os nossos filhos, eles se aliam, porque, queridos, nós sabemos que coisa ruim não são os pais que ensinam, não, o mundo está aí para ensinar as coisas ruins, roubar, matar, prostituir-se, fazer coisas que desagradam a Deus. Mas nós temos que entender como pais, que precisamos ensinar aos nossos filhos, como fala Provérbios. Provérbios diz: ensinai a criança no caminho em que deve andar, porque quando eles crescerem não se desviarão deles. Então, amados irmãos, pela palavra de Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque coisa ruim tem de muito e fácil aí, e não precisa nem de aprender com os pais. Mas nós, como pais, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Precisamos, amados irmãos, muitas vezes dizer não aos nossos filhos. Tem pais que têm medo de dizer não aos seus filhos, pensando que vai causar alguma contenda, ou vai ter algum prejuízo na educação do seu filho. Mas, amados, nós como pais precisamos dizer não na hora exata, na hora certa, dizer não aos nossos filhos. Um exemplo de pai que foi um homem de Deus, abençoado por Deus, mas errou, foi Eli. Eli criou os seus filhos como um pai ausente, passando a mão na cabeça dos seus filhos, e deu no que deu. Você sabe muito bem, não precisa nem entrar em detalhe, mas foi o fracasso da família de Eli. Eli era, além de um juiz, era um sacerdote, ele era um profeta, e ele, por ser um pai ausente, um pai que deixava os filhos soltos, um pai que não criava regra para os seus filhos, acabou que Deus reprovou a educação de Eli pelos seus filhos, e você sabe muito bem o que aconteceu. Pai é aquele que tem tempo, amados irmãos, para seus filhos, discernir suas lutas pessoais. Nós vivemos, amados irmãos, em tempos difíceis, em que nós temos ocupação demais, agenda cheia, né? O Cristiano mesmo hoje me falou sobre a sua agenda. Foi uma agenda carregada, uma agenda cheia de compromissos. E às vezes, amados irmãos, por causa dessas agendas carregadas, por causa dessas agendas cheias, nós às vezes pecamos e erramos com nossos filhos. Um exemplo bem conhecido dos amados irmãos foi o exemplo de Davi. Davi era rei de Israel. Davi foi um dos maiores reis de Israel, tinha agenda cheia, e, amados irmãos, ele fracassou como pai. Ele tinha sua agenda cheia, mas existia dentro de sua família, nos seus filhos, problemas seríssimos. Como os irmãos sabem muito bem, um dos filhos de Davi, Aminon, desejou a sua própria irmã, e o próprio Davi, nos seus olhos, bem à frente dos seus olhos, deixou isso tudo acontecer. E Aminon cometeu o pecado de incesto com a sua irmã Tamar.
Então, queridos irmãos, este problema de Aminon causou um outro problema maior, que foi Absalão, que ele se revolta contra o seu pai, e ali se cria uma crise dentro da família que durou, sabe quantos anos? Durou 11 anos, e Davi não fez nada. 11 anos, e Davi passou a mão na cabeça, e aconteceu, amados irmãos, o que aconteceu? Essa crise, Absalão e Davi. Absalão tenta tomar o trono, e depois ele é morto, assassinado. Então você vê a crise que aconteceu por causa de aconselhamento, por causa de sabedoria em educar os seus filhos. Pai, amados irmãos, é um homem de valor, e um homem que decide liderar a sua casa e servir a Deus. Um pai, um homem de valor, ele precisa decidir liderar a sua casa e servir a Deus. Tem um exemplo muito lindo de um pai que decidiu ensinar a sua família o caminho certo. Nós vamos falar de Josué. Uma certa vez ele diz: olha, eu não sei o que vocês querem. Ele falou para o povo de Israel: eu não sei o que vocês querem escolher, mas eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados irmãos, decisão sábia Josué tomou. Pai é aquele cujo coração é convertido aos filhos. Vamos ver o que fala Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, e versículo de número 6, diz o seguinte: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós, como pais, nós temos que ter o coração convertido aos nossos filhos, e os nossos filhos ter o coração convertido, para que Deus venha nos abençoar. É o que fala o profeta Malaquias: converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, amados irmãos, é aquele que tempera a disciplina com encorajamento. Você não pode, como pai, apenas aplicar a disciplina ao seu filho. Disciplina é castigo, é correção. Mas você, como pai, você tem que, além de aplicar a disciplina ao seu filho, você precisa, como diz a palavra, encorajar. Você errou, meu filho, o caminho é por aqui. Não é abandonar o filho porque ele errou, disciplinar, cortar relacionamento com ele. Não, é corrigir, é disciplinar, mas é ensinar, é aconselhar, é acompanhar. Não deixar o seu filho, como diz o ditado, a Deus dará, mas está encorajando ele. Filho, eu fiz isso porque você errou aqui, você pecou, não era para você ter feito isso, mas meu filho, mas eu te amo, eu quero que você venha por esse caminho aqui, porque mais lá na frente você vai entender que o teu pai ama você. Ele te corrige, mas ele também te encoraja. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não apenas disciplina, ele encoraja. Bendito seja o nome do Senhor, para que se tornem filhos amados, diz a palavra. Então, amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 6, a carta de Paulo aos Efésios,
ele ensina os pais a criar os seus filhos na demonstração do Senhor, no ensino da palavra de Deus, no empenho. Nós entendemos que tem filhos que são mais empenhados do que outros, mas não devemos compará-los, mas devemos encorajá-los, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Seria um grande erro um pai corrigir um filho, porque aquele filho é menos inteligente, podemos dizer assim. O filho vai à escola, um tira notas boas nas provas de final de ano, e outro só tira notas vermelhas. Você não pode, como pai, corrigir o seu filho por um desempenho. Você não pode corrigir o seu filho, jamais, por esse método, porque nós sabemos que tem pessoas que são mais capacitadas do que outras. Mas você tem que dizer: filho, eu também te amo. Você tirou notas vermelhas, mas você pode melhorar. Você ficou no final de ano, mas você pode fazer uma recuperação. Meu filho, você é tão importante quanto teu irmão que passou em primeiro. Isso é que é ensinar um filho. Pai é aquele que protege seus filhos dos predadores. Você sabe que existem predadores também. A águia, quando ela constrói o seu ninho, ela vai construir o seu ninho lá nas alturas, nos lugares mais difíceis dos seus predadores apanharem os seus filhos. Nós, como pais de família, amados irmãos, precisamos também ter cuidado com nossos filhos, ter cuidado com os predadores, porque o que mais tem é predadores para destruir a família. O amigo que se diz amigo, mas não é. Existem vários caminhos que parecem perfeitos para o homem, mas a Bíblia diz que o final deles só trazem tragédias. E nós precisamos, como pais, ver as amizades dos nossos filhos, os negócios dos nossos filhos, ver se eles estão de acordo com a palavra de Deus, porque predadores é o que mais existe neste sistema em que nós vivemos. Glorificado seja o nome do Senhor. Jamais fazer como Ló, amados irmãos. O pai, ele não pode ser o exemplo, não pode usar o exemplo de Ló para a sua família. Diz a palavra que Ló, ele saiu armando as suas tendas ali, às margens do rio Jordão, até chegar em Sodoma. E lá aconteceu o que você sabe muito bem: a corrupção, a maldade, o pecado e a destruição foi inevitável, porque Deus destruiu aquela cidade por causa do pecado, e foi para lá que Ló levou a sua família. Nunca use o exemplo de Ló para a sua família. Pai é aquele que ensina pelo o exemplo que nós vemos em Provérbios 22:6, como eu citei. E devemos criar nossos filhos no caminho do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ensinar, amados irmãos, porque o mundo, ele está aí. O mundo já é uma realidade, é fácil. Precisamos de ensiná-los nos caminhos do Senhor, preparando na palavra do Senhor. Pai é aquele que não apenas gera os filhos biológicos, mas também geram os filhos espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver lá na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Eu gostaria que você lesse aí para mim, por gentileza, Cristiano. Primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 4,
versículo de número 15. 1 Coríntios 4, versículo de número 15. Fala aí bem alto para a igreja ouvir. 4, versículo 15 de 1 Coríntios. Muito bem, isso aí é Paulo falando à igreja de Coríntios, que ele gerou filhos pelo Evangelho, filhos espirituais. Ele não estava falando de filhos biológicos, estava falando de filhos espirituais. Então, queridos irmãos, nós como pais temos que gerar em nossos filhos a espiritualidade, assim como também ele fala com Filemon acerca de Onésio. Ele solicita a Filemon, ao meu filho Onésio, para que Onésio que gerei entre algemas. Então Paulo, ele criou filhos, né, na fé, filhos espirituais, nos ensinamentos da palavra de Deus. E é isso, amados irmãos, que nós temos que ensinar aos nossos filhos, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos os conselhos, a educação à luz da palavra de Deus. Tem um livro de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Acho que alguém já ouviu falar nesse homem. Ele foi um pregador, um dos maiores pregadores do mundo. Diz a história no seu livro que ele escreveu, que ele pregava 2 vezes por dia para 2.000 pessoas, 10.000, 20.000, 30, 40.000 pessoas. Esse homem pregava 2 vezes por dia, e por 35 anos esse homem pregou o Evangelho, gerando filhos. Multidões foram alcançadas por Deus, por esse homem. E um dia ele, no seu livro, ele escreve que ele, sempre que ele ia em uma determinada cidade, lá tinha uma família que acolhia ele, dava dormida, alimento, tratava ele com o maior zelo e carinho. Mas essa família não era crente, essa família não conhecia o Evangelho, essa família era uma família católica, não tinha conhecimento com o Evangelho. E Charles Spurgeon, ele, no seu coração sempre tocava o desejo de falar de Jesus para aquelas pessoas, mas ele temia, porque eram pessoas religiosas demais, temiam perder a amizade com aquela família que tratava ele tão bem. E ele, sendo um dos maiores pregadores do Evangelho, ele não tinha paz, porque não tinha coragem de falar. Aquele homem, aquele pai de família, o chefe de família, era um coronel da cidade, segundo ele fala no livro, e ele temia falar de Jesus para aquela família, simplesmente ficava calado, entrava e saía. E uma certa vez ele não tinha paz, não tinha como sair isso do seu coração, da sua memória, que poderia fazer mais por aquela família. E um dia ele escreveu uma frase num quadro da família que estava na parede. Escreveu uma frase que disse assim: falta alguma coisa. Ele só escreveu essa frase. E o filho daquele dono daquela casa, vendo aquela frase, disse: papai, o homem de Deus escreveu aqui uma frase que está faltando alguma coisa na nossa família, falta alguma coisa. E eles foram olhar o quadro, tinha algumas mensagens que o Charles Spurgeon escreveu ali, e aquela família se rendeu aos pés de Cristo.
E no livro diz que aquela família se dobrou os joelhos ali na cama em que Charles Spurgeon dormia, e ali entregaram as suas vidas para Jesus. Queridos, é o ensinamento da palavra. Nós não podemos, como pais de famílias, deixar os nossos filhos se criarem de qualquer jeito, mas precisamos ensiná-los e admoestá-los nos caminhos e na palavra do Senhor. Por isso, Deus nos dará recompensa, porque teremos uma família abençoada, uma família próspera, uma família que ela, por mais problemas e vendavais que venham a surgir na sua vida, elas não se desviarão dos caminhos do Senhor. Como diz o provérbio, elas continuarão nos caminhos do Senhor. Então, amados, nós como pais, não podemos ser pais frouxos, também não podemos ser pais muito carrasco, não podemos ser pai e passar a mão na cabeça, não podemos ser pais que não tenha o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento levará os nossos filhos, em nome de Jesus. Fica esta mensagem para os pais que estão aqui nessa noite, e que Deus abençoe poderosamente a cada família, e que Ele venha entrar com providência na vida da igreja, o Brasil para Cristo do Prado, para que o povo volte à realidade. A porta da igreja está aberta, e nós precisamos de cada um dos irmãos aqui para cultuarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, graças a Deus, estamos no finalzinho dessa live, desse culto de adoração a Deus. E eu quero deixar um forte abraço para todos que estão ligadinhos conosco, e sempre falando sobre, se você deseja nos ajudar, dando uma oferta, para que nós possamos melhorar mais a nossa transmissão, nosso investimento. Nós precisamos de pagar, internet e outras coisas que precisamos de melhorar. Você quer ajudar? A conta é essa: Caixa Econômica Federal, agência 2392, operação 001, e número da conta 10169, dígito 5. Se você quiser nos ajudar com a tua oferta, se você quiser dizimar nessa casa também, trazer o seu dízimo, as portas estão abertas. Nós estamos aqui para abençoar você também, em nome de Jesus. Vamos agradecer, encerrando esse culto. Pai amado, Pai querido, uma vez mais, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais um culto, Senhor, que foi feito, Senhor, para a tua adoração, para a glorificação do teu nome, Deus. Recebe nos céus, ó Pai, como cheiro suave. Pai querido e Pai santo, queremos te agradecer por tudo, Senhor, pelas vidas que aqui congregam, pelas famílias, Senhor, por aqueles que estão em casas detidos, por aqueles que estão desanimados, que estão frios na fé. Meu Deus, tem misericórdia da vida dessa gente. Pai, aqueles que estão doentes, impossibilitados de estar aqui, Senhor, que a tua mão poderosa entre com providência na vida deles, Senhor, trazendo a cura, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, uma semana abençoada, Pai, cheia de paz, saúde, alegria. Que nossas vidas sejam poderosamente abençoadas durante essa semana, Pai. E os projetos e os planos traçados para esta semana venha, Senhor, dar certo. Venha ser abençoado, Pai, em teu nome. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, e te peço por as vidas que aqui congregam. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Senhor, dá-nos uma semana abençoada. Despede-nos em paz para os nossos lares, e que a tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, proteção, porque segurança só há em ti, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, Pai. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. A igreja diz amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ao sair, você vai pegar o seu presente, que a Amanda e a Dayana se empenharam
e trouxeram aqui algumas guloseimas, e você não deixe de participar desse banquete. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.